Sejam muito bem-vindos. Nós saímos aí da segunda prova e vamos agora para, digamos, o sprint final do semestre, já mirando aí a prova da AV3 no comecinho de junho. E nos falta ver em todo o nosso conteúdo, nós falamos dos sistemas processuais, falamos de princípios, sujeitos do processo, falamos de investigação, falamos de prisão, falamos de ação penal, olha quanta coisa a gente já conversou. E está faltando, literalmente, esse último tema, que é o estudo da competência no processo penal. Então, nós vamos entrar numa sequência de 4 aulas para conversarmos sobre a competência. A gente vai falar sobre isso hoje e vamos avançar nas próximas 3 aulas. No dia 27, portanto, dia 25 de maio, nós terminaremos o nosso conteúdo. No dia 27, aí eu quero fazer uma revisão da matéria da prova, ou seja, ação penal e competência, para prepará-los aí para a V3, até porque depois disso vocês estarão liberados, né? Já está mais perto do que longe de se estarem e se verem livres de mim. Agora, qual é a importância desse estudo que a gente começa a fazer agora? Por isso que eu até coloquei lá no nosso grupo de WhatsApp, vou disponibilizar essa aula já agora de noite mesmo, normalmente faço essa disponibilização no dia seguinte, mas eu vou disponibilizá-la hoje mesmo, para que a gente possa entender o seguinte: essas 4 aulas sobre competência, elas são muito conectadas entre si. Então, são 4 aulas muito conectadas. Dificilmente a gente vai entender, por exemplo, a segunda ou a terceira, se a gente não pegar o espírito desta primeira aula. Então, repito, é por isso que eu tenho essa preocupação hoje, muito particular, de daqui a pouco já disponibilizar o link para os que, por algum motivo, não podem estar aqui com a gente agora. Por que é importante demais essa aula de hoje? Por que ela se conecta de forma tão intensa com as próximas aulas? Porque o que nós vamos estudar a partir de agora é o conjunto de regras de competência delimitados, definidos no direito processual penal. E nesta realidade, nós vamos, absolutamente tudo que a gente falar aqui, né, 100% do que a gente falar aqui, é apenas para responder essa pergunta fundamental: qual é o juízo competente para processar e julgar aquele caso, aquele fato, aquele evento, aquele crime? Então, aconteceu um crime. A praticou um crime contra B. Onde é que eu vou processar esse evento? Nós temos zilhões de juízos criminais, né? Juiz estadual, juiz federal, juiz militar. E nos juízos, nessas grandes justiças, temos uma infinidade de juízos com competência criminal. Muitos, muitos mesmo. Então, o nosso grande trabalho é olhar para o caso concreto, pegar as ferramentas que o Código de Processo Penal me fornece, ou seja, os critérios que o Código de Processo Penal me fornece, e com essas ferramentas, com esses critérios, decidir quem é o dono da bola, quem é que vai julgar aquele fato. É a 4ª vara criminal da comarca de Fortaleza, é a 2ª vara criminal de Sobral, é a 12ª vara federal, é a justiça militar, é a justiça eleitoral, de que cidade, ou seja, o que a gente vai ver nessas 4 aulas é exatamente como é que eu saio dessa grande indeterminação a ponto de chegada, quer dizer, será processado pela 3ª vara de Fortaleza. Será processado pela 2ª vara do júri de São Paulo.
será processado pela 13ª Vara Federal de Porto Alegre, e por aí vai. Então, nós temos vários critérios, ou seja, um conjunto de ferramentas que nós temos à mão, temos um fato que eu considero criminoso, preciso processá-lo para que eu possa efetivamente declarar se é criminoso ou não. Vocês devem se recordar que literalmente na primeira aula que nós tivemos esse semestre, literalmente na nossa primeira aula, eu dizia a vocês que o processo penal funciona como uma ponte. Tem um fato, há ali um acontecimento, existe ali um acontecimento, eu detono todo esse processo penal para que no final, do outro lado aqui da ponte, eu tenha uma decisão dizendo, olha, há ou não há responsabilidade criminal. Esse é o desenho mais singelo, mais simples que a gente tem de processo. A pergunta que nós vamos responder em todas essas aulas, meu querido Enzo e minha querida Larissa, é qual o juízo efetivamente que nós vamos ter como competente para conhecer, processar e julgar esse fato. E aqui eu queria fazer uma explicação, talvez mais um aviso do que uma explicação, sobretudo para aqueles que não estão aqui conosco, mas vão assistir essa aula depois. Não existe uma forma única, Enzo, um padrão, Laricinha, para o uso desses critérios. O Código de Processo Penal, lá no artigo 69, ele nos fornece 7 critérios. Como eu quero trabalhar com esses critérios, não há regra única. Cada autor que você vai estudar, cada professor que você assiste uma aula, vai te explicar de uma forma diferente. Uns usam um critério tal para começar, outros usam outro, e por aí vai. Agora, independentemente de qual ordem eu utilize, independentemente de qual estrutura eu utilize, eu sempre tenho que chegar na mesma resposta. Então, o que eu estou querendo dizer a vocês aqui, e é importante que isso fique muito claro nesse nosso início de conversa. Eu vou apresentar a vocês aqui, e esse é meu grande objetivo na aula de hoje, uma forma, artigo indefinido, de organizar e trabalhar com esses critérios. Não é a forma. Ah, Rafael, mas eu fui estudar no autor X, vi umas aulas no YouTube do professor Y e eles explicaram de uma maneira diferente. Zero problema. Zero problema. Agora, eu garanto a vocês que pela minha forma de utilizar os critérios, ou pela forma deles, a resposta, no caso concreto, tem sempre que ser a mesma. Eu vou chegar, através desta ordem de utilização dos critérios, à quarta vara criminal de Fortaleza. Os outros também. Então, é muito importante que a gente entenda que todos os autores, todos os professores explicam cada um dos critérios da mesma forma. O critério da prerrogativa de função, e em que casos eu vou utilizar, o critério do lugar da infração, o critério da natureza da infração, não há nenhuma divergência significativa, Enzo, sobre o que é cada um deles. As diferenças, eu não vou nem falar em divergências, as diferenças vêm de como trabalhar com esses critérios. Repito, eu vou apresentar a vocês aqui uma ordem para trabalhar com esses critérios, uma forma de trabalhar com esses critérios, uma maneira de trabalhar com esses critérios. Mas nem de longe será a única forma. É uma forma. Que eu reputo didática. Né? Venho usando isso há alguns anos e ela é bem redondinha e ela é bem didática. Claro que daqui a muito pouco tempo, já no finalzinho do nosso estudo, nessas 4 aulas, alunos estão dedicados como vocês, já vão conseguir fazer raciocínios
quase que automáticos na hora que eu apresentar os casos concretos. Na nossa aula de revisão, no dia 27, eu vou trazer aqui alguns casos para a gente debater, e eu tenho absoluta certeza de que vocês vão fazer um raciocínio quase que automático, dizendo tal juízo. Mas até que a gente consiga ganhar essa autonomia, vamos organizar e trabalhar com esses critérios, repito, dentro de uma ordem que facilita muito o uso. Por quê? Porque os critérios, eles me darão a resposta. Porque a pergunta eu já tenho. Qual o juízo competente? A quem entregar esse fato? O que esses critérios fazem é responder a essa pergunta objetivamente. É isso que esses critérios irão efetivamente trabalhar. Então eu insisto nisso, sobretudo vocês que estão vendo essa aula gravada. 2 pontos importantes. Primeiro, essas 4 aulas têm uma sequência lógica. Para a gente poder entender a quarta, eu tenho que compreender a terceira, a segunda e principalmente essa nossa primeira aula. E segundo, se você encontrar uma outra ordem, uma outra explicação, uma outra forma de trabalhar com esses critérios, zero problema. Zero. O que importa é que você os maneje bem. Repito, encarem essa ordem que eu vou apresentar hoje como uma sugestão apenas. Agora, eu garanto que, se você trabalha bem com critérios, independentemente da ordem que você use, independentemente da sequência que você use, Enzo, a resposta sempre será a mesma. E mais ainda, garanto a vocês, Rai, Aninha, sejam bem-vindas, garanto a vocês que muito em breve vocês estarão fazendo raciocínios muito automáticos. Né? Os conheço já, os conheço bem, né, e sei o quanto vocês vão conseguir fazer isso de uma forma muito rápida e automática. Beleza. Vamos aqui fazer algumas considerações iniciais para esse tema. Repito, eu não tenho pressa, é uma conversa de 4 aulas, a gente vai finalizar isso daqui a 2 semanas, eu não tenho nenhuma pressa de ver isso. Vamos começar literalmente do começo. Primeira coisa é lembrar as diferenças entre jurisdição e competência. Lá na faculdade de Arindissá, onde eu também sou professor, eu tenho 2 turmas de teoria geral do processo. Por coincidência, na semana passada, o tema que eu estava trabalhando com eles era jurisdição, falando dos aspectos gerais da jurisdição, as características essenciais da jurisdição. A jurisdição torna concreta a vontade da lei, a jurisdição substitui a vontade das partes e dá concretude a elas, a jurisdição tem uma carga definitiva no momento que se opera o trânsito em julgado, e por aí vai. Mas essa jurisdição, que a gente pode traduzir, Laricinha, da forma mais didática, como a capacidade, o poder, a prerrogativa que o Estado tem de declarar o direito, no caso concreto, jurisdição, dizer o direito, declarar o direito. Esse poder estatal, que é tão caro ao Estado, dele ele não pode abrir mão, ele até pode permitir que você resolva aquele conflito de outras formas. Né? Vocês estudaram a arbitragem, as hipóteses de conciliação e mediação, mas a regra é a solução a partir da jurisdição, sobretudo na nossa matéria, sobretudo no processo penal. No processo penal nós temos o monopólio da jurisdição criminal. Porque mesmo naquelas situações, Enzo, que eu posso fazer um acordo no processo penal, juizado especial, aquele acordo de não persecução criminal que nós estudamos, né, lá no inquérito policial, dentre outros, o acordo é feito onde, Enzo? No processo penal. Ele não é feito fora do processo. Eu não faço um acordo lá no assistência de moradores, como eu faço, por exemplo, no processo civil. Uma conciliação muito eficaz, muitas vezes. Aqui não. Aqui eu tenho essa jurisdição criminal trabalhada pelo Estado de forma a consolidar o seu monopólio. Então, essa jurisdição é uma coisa só. É uma esfera. É uma esfera. Ela é uma esfera total. E a jurisdição, no que tange, no que diz respeito, Lucas, a sua qualidade, ela não tem diferença.
uma decisão tomada pelo juiz de primeiro grau da comarca de Capistrano, no interior do Ceará, vai ter a mesma capacidade de resolver o conflito e de ser efetivada de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. No que diz respeito ao exercício desse munus público, dessa tarefa pública, zero diferença. Um juiz estadual no interior do Ceará, numa comarca de vara única, Enzo, tem a mesma capacidade jurisdicional do ministro Luiz Alberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Ambos, quando ordenam, é uma ordem judicial estatal, passível de execução e etc. Então, no que tange, no que diz respeito à qualidade, à capacidade de resolver o conflito, de declarar o direito, eu tenho uma coisa só. O que vai ser diferente é que, imaginem, se todo juiz do Brasil pudesse resolver qualquer coisa. Olha como isso, Beatriz, seria complicado. Convenhamos, nós somos estudantes de direito, eu e vocês, e nosso curso tem talvez a mais baixa, Beatriz. Fica tranquila, Beatriz, seja muito bem-vinda. Talvez o curso de direito tenha o índice mais baixo de criatividade no nome das disciplinas. É penal 1, penal 2, penal 3, penal 4, penal civil 1, civil 2, civil... A gente não tem muita criatividade, né? Diferente de outros cursos. Uma vez eu estava vendo o fluxograma do curso de arquitetura, é uma coisa linda, história da arte, fotografia. O nosso não, essa coisa sem muita criatividade. Mas a gente aprende no primeiro dia da graduação em Direito, se não num dos primeiros dias, que o direito é não é indivisível. E aí, de repente, te jogam numa sala de aula em que você tem um professor de processo civil, um de processo penal, um professor de civil, um professor de penal. Que coisa tão una essa que é tão estratificada em ramos de direito? Ora, imaginem como seria complicado, Lucas e Ana, se cada professor chegasse aqui à sala de aula, virtual ou presencial, e desse aula, Beatriz, de direito. Qual direito? O direito. Daqui a pouco vocês teriam visto uma determinada matéria 10 vezes e outra matéria vocês nunca tinham ouvido falar. Então, nós dividimos o curso de Direito, repito, com pouca criatividade no nome das disciplinas, mas de uma forma didática a que, com pequenas partes, você forme o todo. Porque o todo é o que interessa. É isso que acontece com a jurisdição. A jurisdição é o todo. A capacidade de declarar o direito no caso concreto não muda do primeiro grau para o Supremo. O que eu vou dividir é o exercício dessa jurisdição. Aí eu vou alocar as coisas. Eu vou dizer, fulano, cuide dessa matéria, ciclano, você cuida daquela matéria, Beltrano, você cuida dessa outra. Eu vou fazendo alocações pontuais e específicas desses temas. E isso dá origem, efetivamente, à estrutura, né, de criação das competências. Lucas, eu vou ver sim, você deve ter mandado agora há pouco, porque eu estava com o Nifonline até aberto, até antes da nossa aula aqui, e não tinha nenhum torpedo lá. Eu tenho muito cuidado com isso, de responder quase que imediatamente. Porque, professor, com licença, eu sou novo na disciplina, eu tive que fazer uma mudança de horários por causa do conflito com o meu estágio. Aí depois eu queria só ver com o senhor. Não sei se tem grupo do WhatsApp também, a turma, mas depois a gente vê para não atrapalhar a aula. Tem sim. Tá bom, mas antes de terminar a aula, se que eu tirar aqui os slides, me lembro de eu colocar o Enzo ou Laricinha, se vocês puderem, Beatriz, coloquem aí, porque eu não quero tirar aqui da tela o slide, o grupo de WhatsApp da gente, o linkzinho para o Lucas ser aceito. E, Lucas, eu tenho impressão, porque eu recebi 2 comunicações internas da professora Lara, exatamente em casos assim, e eu acho que uma delas foi o seu caso. Não sei se você vinha da turma, parece, do professor João Neto. A menina do professor Armando, da manhã. Armando, tá bom, tá bom. Eu vou, de qualquer maneira, assim que terminar a aula, e vejo o seu torpedo. Fique tranquilo. Sim, a gente conversa melhor. Pode dar segmento, só desculpa atrapalhar. Não peça desculpa, não. Então, todo interesse aqui
para a gente lhe ajudar bem, tá bom, querido? Seja muito bem-vindo à nossa turma, é sempre uma alegria recebê-lo. Então, veja, essa jurisdição é o todo, e aí eu vou dividir essa jurisdição apenas para que eu possa exercê-la de forma mais específica, exercê-la de forma mais pontual. E com isso, consequentemente com isso, ter aqui uma atuação do judiciário mais específica. Então, a gente pode dizer que a competência, ela é efetivamente a repartição da jurisdição. A competência é a repartição da jurisdição. Agora, ela é a repartição da jurisdição em que contexto? Né? Em que cenário? No cenário. Ei, Clarice, estamos conectados aí, estava colocando. Muito obrigado, querida. Então, veja, Lucas, esse aí é o link. Entre lá quando for possível, porque eu uso muito o nosso grupo de WhatsApp. Repito, por mais que os torpedos do Uniform sejam muito úteis, o Zap ele consegue nos dar uma velocidade de comunicação bem interessante. Então, a competência ela é a divisão dessa jurisdição. Eu vou dividir o exercício, repito, a qualidade é a mesma. Qualidade aqui não no sentido vulgar de ser melhor ou pior, mas qualidade no sentido de efetivação daquela decisão. Esta é una. Agora, o exercício da jurisdição vai ser dividido. E vai ser dividido pelo mesmo motivo, Enzo, que nós dividimos as nossas disciplinas aqui no curso de Direito, para que a gente possa ser mais didático, para que a gente possa alcançar mais e melhor aquela determinada matéria. Então, vou dizer, Justiça Estadual, cuida disso. Justiça Federal, cuida disso. Justiça Militar, cuida disso. E dentro dessas justiças, eu vou continuar estratificando, dividindo o exercício dessa jurisdição para que eu possa chegar a ter, por exemplo, como nós temos na Justiça Estadual do Estado do Ceará, uma vara especializada em crimes praticados por organizações criminosas. Qual é o objetivo? Mais especialidade, mais qualidade, mais efetividade. Eu não pulverizo mais em várias ações, as ações em vários juízos, concentro um deles. Por exemplo, nós ainda não temos no Ceará, Larissa, mas eu acredito que nós vamos vir a ter, e eu acredito que no espaço de tempo não curto, mas médio, vara especializada, Lucas, em crimes cibernéticos. Já temos no Ceará uma delegacia da Polícia Civil especializada nisso, mas eu acredito que o Judiciário vai caminhar também para se especializar nessa matéria. Ou seja, essa divisão que eu faço da jurisdição, criando as diversas regras de competência, tem como objetivo tornar a prestação jurisdicional mais efetiva. Não que o juiz do primeiro grau decida ou tenha menos capacidade do que o Supremo. Ele só tem atribuições diferentes. Eu só divido essas matérias para que haja um equilíbrio aqui dessas matérias. Isso é o que nós vamos entender por competência. Então, competência é a repartição, é a divisão, é a desconexão que eu tenho da jurisdição. E aí nós temos dois grandes grupos de raciocínio sobre a competência. Duas grandes categorias de competência. Competência absoluta e a competência relativa. Isso vocês já viram lá na teoria geral do processo, provavelmente já tiveram essa conversa no processo civil, mas é importante a gente voltar a isso. A competência absoluta no processo penal, ela é definida em razão da matéria e em razão da pessoa. A competência é relativa no processo penal quando ela é desenhada a partir de um raciocínio territorial. Então, em razão da matéria e da pessoa, tem regras de competência absoluta. Na hora que eu digo, Lucas, que a competência daquela vara é para crimes dolosos contra a vida, caso de uma vara do júri, ou esse exemplo que eu acabei de definir para vocês, há ali uma competência em razão dos crimes serem praticados por organizações criminosas. É uma competência em razão da matéria. Da mesma forma, a competência da justiça militar, a competência da justiça federal, são competências onde o que eu levo em conta ali para fixar a competência, Beatriz, é um aspecto material.
tal matéria vai para tal juízo. Isso é um exemplo de competência absoluta. Também é competência absoluta, a gente vai conversar sobre isso na nossa última aula, as competências ou a fixação de competência decorrente ou derivada da chamada prerrogativa de foro ou prerrogativa de função. Então, quando a Constituição diz que um senador pública será julgado pelo STF ou um governador de um estado será julgado pelo STJ, ela está criando uma regra de competência em razão da pessoa, de um atributo pessoal, uma função, um lugar, um locus diferenciado que eu ocupo no Estado. Reservo àquela pessoa uma determinada competência. A gente vai ver aqui, repito, daqui a 4 aulas, quais são esses critérios, quem vai ser julgado onde, por quê, quando e como. Mas se eu estou dizendo que o governador do estado X será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, eu estou criando ali uma competência em razão da pessoa dele. É uma competência absoluta. Já quando que eu estou usando para definir que o competente será o juízo A e não o B, é um aspecto territorial, geográfico, fronteiriço. Eu estou diante de uma competência definida em razão de algo relativo. Então, no momento em que eu digo a competência é de Calcaia e não de Maracanaú, é de Juazeiro e não de Sobral, o que eu estou usando ali é terra, é território, é geografia para separar. O juiz de Calcaia trabalha com a mesma matéria do juiz de Maracanaú. A diferença vai ser o local onde esse evento vai ser praticado. Isso é um exemplo de competência relativa. E por que isso aqui é tão importante que a gente tenha em mente? A grande importância desses dois conceitos, competência absoluta e competência relativa, vem quando eu não observo esses conceitos. Olha que coisa interessante, hein, Enzo? Quando tudo dá certo, eu não preciso me preocupar muito se aquela competência é relativa ou não, se é absoluta ou não. Quando dá errado, é que ele tem uma importância muito grande. Ou seja, quando eu vier contestar a Beatriz, a competência, quando eu vier alegar, Ana, uma incompetência, eu preciso ter em mente muito claramente, Lucas, se é absoluto ou relativo. Por quê? Porque a incompetência absoluta, aquela que não observou regras materiais ou pessoais, ela pode ser, declarada de ofício pelo juiz ou pelo tribunal, mesmo que ninguém trate dela, que ninguém faça nenhuma impugnação, que ninguém sequer perceba, a gente pode ter uma competência absoluta. E quem vai declarar isso? O juiz ou o tribunal de ofício. Por óbvio, se ele pode fazer de ofício, claro que ele pode ser provocado pela parte, mas quando eu enfatizo aqui que ele pode declarar de ofício, é no sentido de que ele não precisa esperar a parte provocar. O juiz, de ofício, declara aquela determinada incompetência. Eu estava num plantão judiciário, num final de ano, não me lembro, foi antes desse cenário todo nosso de pandemia, no tribunal com o desembargador, meu chefe. Nos chega, Lucas, um habeas corpus. O cara tinha sido preso no interior, tinha pedido a liberdade ao juiz, o juiz decretou a prisão preventiva e negou a revogação da prisão preventiva. E em plantão judiciário, final de ano, chega um habeas corpus. E no habeas corpus, o advogado se limitava a dizer que a decisão do juiz ela era incompetente. Desculpa, ela era desfundamentada. Não tratava de incompetência, Enzo. Apenas dizia que o juiz tinha falado pouco, não tinha falado muito ali qual é a justificativa da prisão, e bem ralinho, realmente muito ralo o habeas corpus. Quando eu fui analisar no plantão, algo me chamou a atenção, e o desembargador, meu chefe, é muito técnico, foi juiz muitos anos. Hoje nós estamos na jurisdição civil, mas ele foi juiz criminal há muitos anos. Hoje juiz de júri, foi juiz mais 5 anos de júri. Domina bem, muito bem as regras de competência e processo penal como um todo. E eu levei para ele o habeas corpus, disse, desembargador, não chegou esse habeas corpus aqui no plantão, temos que resolver. O que o senhor acha?
A leitura dele foi a mesma minha. Ele disse, Rafael, nós somos incompetentes, esse crime aqui é um crime federal. Esse juiz não era nem para ter se metido nessa história, era para ter mandado para a Justiça Federal. Perceba só isso. Foi concedido o habeas corpus no plantão, não porque a decisão estava mais ou menos fundamentada, mas porque o juízo era materialmente incompetente. E quem declarou isso? O tribunal de ofício, em sede de plantão, porque era clara a incompetência. E nenhum advogado tinha trazido, ou invocado, ou percebido sequer. Então, olha a importância que nós vamos ter quando nós não observamos essas regras de competência absoluta, repito, em razão da matéria ou da pessoa. Porque eu posso declarar essa incompetência de ofício e a qualquer tempo. É diferente da competência territorial. Primeiro, a incompetência territorial, uma incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício. Se a parte não fizer uma expressa impugnação, Lucas, eu não posso mais fazer nada. Ocorrerá o que nós vamos chamar de prorrogação da competência. O que é a prorrogação da competência? Eu não era nem competente, mas como ninguém falou nada, eu me torno competente. Então, a incompetência relativa, essa em razão do território, essa em razão de uma lógica puramente geográfica, ela é exclusivamente arguída pela parte, não pode haver declaração de ofício. E mais ainda, a parte tem um prazo para arguí-la. E qual é o prazo, Laricinha? O primeiro momento em que a parte fala nos autos. Se na primeira vez que eu venho falar nos autos, para apresentar, por exemplo, a resposta à acusação, eu nada falo sobre competência, acabou. Não posso falar mais. Aquele juízo até não seria competente. O meu silêncio, a minha omissão, o fizeram doravante competente. Então, olha, por isso que eu dizia agora há pouco, quando tudo vai bem, não faz tanta diferença a gente saber se aquela competência é relativa ou absoluta. Mas quando há uma infringência, quando há uma contrariedade a essas regras, aí faz muita diferença identificar e verificar se eu estou diante de um ou de outro caso. Por quê? Porque as incompetências absolutas, elas estão efetivamente passíveis de serem declaradas a qualquer tempo de ofício, as relativas não. Eu só declaro se a parte expressamente impugnar e se ela fizer dentro do prazo. Qual é o prazo? Primeiro momento que ele vem falar nos autos. Está claro até aqui? Isso é uma breve introdução sobre diferenciar o que é jurisdição, de competência e esses critérios. O que eu quero... Oi, isso, pode falar. Nesse caso, na incompetência relativa, caso uma das partes, ou caso a parte ou o Ministério Público não venha a declarar a incompetência, né, do juízo, a competência relativa ela prorroga e passa a ter validade. Exato. Aí acabou, não se fala mais em incompetência no processo. A ação deveria ter sido apresentada em Calcaia. Lá era o juízo competente pelas regras que a gente vai conhecer durante essas aulas. Ninguém falou nada. O réu apresentou defesa, tudo, tal, mesmo o processo caminhando em Maracanaú. Era para ter sido apresentado em Calcaia, foi oferecido em Maracanaú, o réu foi citado, o réu apresentou defesa e não falou de competência. Aí, no meio do processo, ele lembra. Ele percebe, ele... Aí, rapaz, o juiz, o senhor é incompetente. Morreu Maria Preá. Maria Preá foi a óbito. Não tenho como fazer mais nada. E ocorrerá exatamente isso. Então, a prorrogação de competência, num português bem claro, de fim de semestre, que eu sei que vocês não me aguentam mais me ouvir falar, eu não era, mas eu passei a ser competente. Isso é a tradução, talvez, mais direta do que seja prorrogação de competência. Beleza? Para os que chegaram depois, eu falei muito isso com Enzo e Larissa, mas eu queria voltar rapidinho, muito rapidamente, Beatriz, Lucas, Ana e Rai. Nós temos no Código de Processo Penal, no artigo 69, 7 critérios de fixação de competência. O Código me apresenta, Beatriz, 7 critérios. Cada autor de processo penal, cada professor de processo penal, sugere
uma ordem distinta, uma ordem diferente, para que trabalhemos com esses critérios. Alguns dizem que eu tenho que usar o critério X no começo, outros dizem que eu tenho que usar o critério Y no final. Eu vou apresentar para vocês a partir de agora, e esse é o nosso grande objetivo na aula de hoje, por isso que eu estou voltando a essa explicação prévia que eu fiz aos meninos, uma forma de trabalhar com esses critérios. Não é a única, não sei nem se é a melhor, mas é uma forma. Por quê? Porque tudo que nós falarmos nessas aulas sobre competência tem um único objetivo: responder à pergunta: qual é o juízo que processará e julgará esse crime? Ou seja, onde é? É na quarta vara, na quinta vara, na sexta vara? Onde é? Esses critérios, esses 7 critérios vão me responder isso. Se eu uso um primeiro, outro depois, tanto faz. Repito, vocês vão encontrar várias formas distintas de apresentação desses critérios, Lucas. Se você tivesse ficado lá com o professor Armando, ele lhe explicar com a maestria que é peculiar ao Armando, mas talvez de uma forma diferente da minha. Porém, usando a ordem X, a ordem Y, a ordem H, a ordem W, a resposta vai sempre ser a mesma. Se eu usei uma forma e chegou na quarta vara criminal, o outro vai dar a quarta vara criminal, o outro vai dar a quarta vara criminal. O que eu estou querendo dizer a vocês? Os critérios não mudam, a explicação dos critérios não muda, a resposta não pode mudar. Diante de um mesmo caso concreto, eu tenho que chegar à mesma resposta. O que eu vou mostrar, demonstrar e apresentar a vocês é uma maneira que eu reputo muito didática e que tem como objetivo, Beatriz, apenas evitar aquela sensação incômoda de eu olhar para o artigo 69, ler ali um cardápio raio de 7 critérios e não saber por onde começar. É isso que eu quero evitar. Ou seja, eu quero que a gente olhe para um caso concreto, olhe para o artigo 69 e não tenha dúvida, uso isso. Depois que eu fizer aqui a análise, eu cheguei na resposta correta. É só isso. Então, esta forma aqui, que eu sintetizo nesse slide, que é o core, o ponto principal da nossa aula, isso é o que importa para a aula de hoje, é como é que nós vamos utilizar, vejam, os 7 critérios aqui. Então, o artigo 69 do Código de Processo Penal diz: determinará a competência jurisdicional. Aí ele enumera, Enzo, os critérios. Inciso 1º, lugar da infração. Inciso 2º, domicílio ou residência do réu. Inciso 3º, natureza da infração. Inciso 4º, distribuição. Aí, olha, percebam que eu fiz uma pequena inversão. Ó. Aqui viria, normalmente, o inciso 5º. Eu coloquei o inciso 6º. E separei aqui, na partezinha de baixo, os incisos 5º e 7º. Conexão ou continência e prerrogativa de função, que a gente chama de foro privilegiado. E por que eu fiz essa inversão? Então, para que todo mundo esteja juntos aqui. Eu tenho no artigo 69 7 critérios. Tem um caso concreto. Fulano praticou o crime X contra cicrano. Como é que eu uso esses critérios para definir onde processar aquele crime? É o que a gente vai ver agora. Por que eu isolei os incisos 5º e 7º? Porque no caso concreto, Beatriz, você vai começar por aqui. Você vai começar por aqui. A primeira pergunta que você faz, Enzo, é se naquele caso concreto em que A praticou o crime contra B, se é possível a aplicação do critério da prerrogativa de função. Porque se eu perceber que eu posso matar a questão com a prerrogativa de função, Lucas, eu simplesmente esqueço os outros 6. Olha que coisa interessante. Eu esqueço. A Constituição diz que um governador de um estado vai ser julgado no STJ. Não interessa se ele vai ser julgado porque ele matou a esposa, porque ele praticou um crime de peculato, ou, de alguma maneira, se ele vai ter a responsabilidade criminal apurada, porque ele teria ali, Lucas, de alguma maneira, praticado um crime de roubo.
Então, quando eu uso o critério da prerrogativa de foro ou de função, ele sozinho resolve minha vida. Não interessa qual é a natureza do crime, não interessa, Laricinha, onde foi praticado o crime. O que interessa é que, se aquela pessoa é detentora dessa prerrogativa, a gente vai ter uma aula que a gente vai conversar sobre isso, aquele juízo já está cravado ali, taxado para ele. Então, o juiz de direito, Lucas, que cometa um crime, diz a Constituição que ele é julgado no Tribunal de Justiça ao qual ele é vinculado. Então, um juiz de direito do estado do Ceará está de férias, em Gramado, no Rio Grande do Sul, e aí ele mata a esposa dele, Ana. Ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Ceará. Eu não preciso de mais nenhum outro critério. Então, o que eu estou dizendo a vocês? Dentro do que eu estou dizendo que estou apresentando uma ordem para trabalhar com esses critérios. No caso concreto, Enzo, começa logo tentando usar o inciso 7. Porque se você conseguir, ótimo, já resolveu a questão. Não precisa mais nenhum outro. E se você não conseguir, se você perceber que aquela pessoa não tem a prerrogativa de foro, é simplesmente fulano e ciclano sem nenhuma prerrogativa, você já tem uma vantagem também, Ana. Qual é? Você excluiu um dos critérios. Esse aqui já não vai ser mais importante para a gente. Então, no caso concreto, Lucas, tenta usar o critério do inciso 7. Porque se você responde sim, é o caso de usar o critério do inciso 7, missão cumprida, está aí a resposta. Se você responde não, é uma pessoa que não tem prerrogativa de foro, esquece o inciso 7. A mesma coisa nós vamos ter no inciso 5º. A gente vai conversar muito na quinta-feira da semana que vem sobre desculpa, na última aula, a gente vai falar sobre conexão e continência. O que é a lógica da conexão e da continência? Básica, basicona mesmo, Beatriz. Eu tenho vários crimes e vários réus. Aí eu junto essa galera toda num único processo. Então eu tenho várias pessoas praticando vários crimes. O código diz, sabe aqueles arquivos, Enzo, .zip, que eu vou zipar e reunir tudo e vira um arquivo só? É o que a gente tem na conexão e na continência. E aí o código vai nos dizer, lá no artigo 78, como é que eu trabalho a competência nesse tipo de caso. Então, quando eu tenho conexão e continência, eu posso me afastar dos outros critérios, porque o artigo 78 tem uma formulazinha específica para ele. Então, olha como é interessante, num caso concreto, exatamente, Lucas, quando eu os declaro conexos, a gente vai ver aqui em que casos há conexão e continência, eu compacto isso num único processo, e aí o artigo 78 diz onde é que eu desenvolvo o processo. Eu já posso esquecer os outros. Então é muito interessante a gente começar pelo inciso 5º e pelo inciso 7º, porque esses dois critérios, eles vão conseguir, de forma isolada, individual, responder à minha pergunta principal: qual o juízo competente? Em outras palavras, quando eu tenho conexão e continência, e quando eu tenho a prerrogativa de função, Beatriz, eu consigo, com um só critério, saber a quem eu vou entregar aquele processo. Então é por isso que eu recomendo, eu sugiro, e aqui é só uma sugestão, que no caso concreto, um caso da minha prova, uma prova de concurso, nos estágios e trabalhos de vocês, quero saber qual é a competência. Começa tentando usar esses dois. Porque se você conseguir resolver por um deles, porque eles têm essa capacidade de isoladamente resolver a parada, morreu a questão. Se não, dos 7 você já descartou 2, e aí o nosso universo fica apenas em 5. Então, sempre no caso concreto, tentar verificar a prerrogativa de função. Então é só perceber qual é o juízo. A conexão e continência, vai lá para o artigo 78, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente, e ver lá as regrinhas. Até aqui está tudo ok? Posso avançar? Agora, se você não conseguir usar o critério da prerrogativa de função, Enzo, não tem ninguém ali com prerrogativa de função, ou não é o caso de conexão, eu não tenho uma pluralidade de agentes, nem uma pluralidade de crimes, eu estou falando do fulano que praticou o crime contra ciclano, indivíduo contra indivíduo num único crime, eu não tenho como aplicar conexão. Conexão pressupõe uma pluralidade de algo. Eu não tenho conexão comigo mesmo. Eu tenho conexão com alguém, eu não tenho conexão sozinho. Então, se eu não consigo usar as hipóteses de conexão ou continência, nem a prerrogativa, descarta esses critérios e sobraram 5.
Mas como é que eu vou trabalhar com esses 5 que sobraram? Eu vou fazer 3 perguntas. Você faz uma pergunta e responde. Você faz em seguida a segunda pergunta e responde. Você faz a terceira e última pergunta e responde. Eu garanto a vocês, Larissa, Ana e Beatriz, que quando vocês responderem a terceira pergunta, você vai estar dizendo que é a 4ª vara criminal de Fortaleza. Garanto a vocês. Então, primeiro você começa pelos critérios 5º e 7º. Por quê? Porque eles conseguem, de forma isolada, resolver a parada. Não conseguiu, descarta esses 2 e faz 3 perguntinhas. Quais são as perguntas? Qual é o local aqui no sentido de cidade? Veja que eu fui aqui pouco técnico, eu nem costumo ser, mas eu quero ser didático. Eu não estou falando aqui de comarca, estou falando de seção judiciária, eu não estou falando de município, eu quero cidade, eu quero primeiro definir qual é a cidade. Eu vou processar esse fato, Lucas, em Sobral, é em Juazeiro. Então, a primeira pergunta é cravar-lhe uma bandeira dizendo, é em Sobral. Para essa pergunta, você vai usar esses 2 critérios aqui. Então, e a gente vai, repito, deixa eu só fazer um parênteses aqui. A nossa aula de hoje não é para a gente conhecer cada um dos critérios. Isso nós faremos nas 3 próximas aulas. Eu quero de vocês hoje, Larissa e Beatriz, é aprender a ordem de trabalhar com esses critérios. Por exemplo, na próxima aula, na próxima terça-feira, eu vou mostrar para vocês o que é o lugar da infração e o que é o domicílio ou residência do réu. Mas hoje eu só quero que você saiba o seguinte: depois que você descartou a conexão e continência, não tem conexão nem continência. Depois que você descartou a prerrogativa de função, você vai fazer 3 perguntas. Pergunta número 1, qual é o local? Qual é a cidade? E como é que eu respondo a essa pergunta? Você traz para você os 2 primeiros critérios, lugar da infração e domicílio do réu. Terça-feira eu vou dizer a vocês que primeiro você tenta o lugar da infração. O crime foi cometido em Fortaleza. Pá, crava ali Fortaleza. Se não for possível, a gente vai ver na terça-feira, eu uso o plano B, que é o domicílio ou residência. E aqui eu já te ouço, Lucas, deixa eu só fazer aqui um fechamento da ideia, e anotem isso que eu vou dizer agora. A gente tem, quando a gente trabalha com competência, uma obrigação. Eu tenho que achar um juízo competente. Enzo, eu não tenho o direito de dizer, eu não tenho como processar esse fato porque não tem juízo competente. Tem que achar um. Dê seus pulos, meu amigo. Então, isso tudo que eu estou dizendo é a forma de achar. Só que vai chegar um caso em que eu vou perceber que há um certo empate entre os critérios. Como é que eu resolvo esse empate? Eu tenho um critério coringa, que é o critério da prevenção. A prevenção é o critério Joker, coringa. Quando nenhum outro resolver, Larissa, eu resolvo pela prevenção. E o que é a prevenção? O primeiro juízo que realizar um ato formal sobre o fato, decretou a prisão, recebeu a denúncia, ele está trazendo para ele a competência. Então vamos sempre ter aqui do lado, como uma alternativa, a prevenção. Não deu para resolver por outro critério, saca a prevenção e usa ali para sacar. Então, por exemplo, quando eu digo que a primeira pergunta é qual é a cidade, eu vou tentar responder isso pelo lugar da infração. Se não for possível, Lucas, vou tentar o plano B, domicílio ou residência. Mas se ainda não for possível, aí você lança a mão aqui do Coringa, prevenção sempre. A prevenção sempre vai ter essa importância. Diga, Lucas, pode perguntar, querido. Professor, é só no sentido de saber se há uma ordem de prevalência. Por exemplo, o lugar da infração ele prevalece sobre o domicílio do réu? É isso? É isso, é isso. Agora, é muito legal a tua pergunta para a gente dizer o seguinte. Nessa pergunta específica que você está me fazendo, eu tenho como responder. O lugar da infração prevalece sobre o domicílio do réu. Por quê? Porque o código expressamente diz isso. A gente vai ver isso no comecinho da aula de terça-feira. Agora, em relação aos outros critérios, não necessariamente é uma prevalência.
O que eu estou dizendo aqui para você começar pelo quinto e pelo sétimo é uma mera sugestão. Outros colegas não fazem assim. Agora, em relação, e aí eu volto a tua pergunta específica, a esses dois critérios, o código diz: tente definir o lugar da infração primeiro, porque se você definir, já matou a primeira pergunta. Caso não seja possível definir o lugar da infração, aí você parte para o domicílio. Então, em relação a esse micro-universo aqui desses dois, aí é na ordem mesmo. O primeiro, se não for possível, o segundo. Então, Professor, oi, Enzo. desculpa a interrupção. O senhor só pode definir de novo a definição do Instituto da Prevenção? Pô, sua prevenção é esse critério que eu tenho ali alternativo, coringa. E ele é definido o seguinte: qual é o juízo prevento, Enzo? É aquele que foi o primeiro juízo a realizar um ato formal com aquele determinado processo. O primeiro juízo que decretou uma prisão, o primeiro juízo que ordenou a produção de uma prova, o primeiro juízo que recebeu a denúncia. Então, na prática, se eu tiver em dúvida, eu analisei todos os critérios, mas eu continuo em dúvida entre o critério, entre a comarca de Fortaleza e a comarca do Eusébio, deu empate. Por todos os outros critérios deu empate. Como é que eu resolvo isso, Enzo? Pela prevenção. Ofereço em Fortaleza, na hora que o juiz receber, ele está se tornando prevento. É por isso que a prevenção ela tem 1001 utilidades, porque ela vai ser sempre nosso critério coringa. Eu não posso simplesmente usar só a prevenção, porque isso seria quase que escolher o juízo. Mas há situações em que pelos outros eu não consigo fazer uma separação. E aí eu provoco a prevenção. O primeiro juiz que tomar ciência formal, ou seja, realizar um ato formal, está atraindo para ele a competência. Professor, quando o senhor diz esse empate, é quando eu não sei nem o lugar da infração e eu não sei Exato. nem o... Imagina, você não sabe o lugar da infração. Você está trabalhando com um corpo ali carbonizado, mas que não morreu naquele local. Você não tem ideia de onde foi que aquele homicídio aconteceu. Você não tem ideia de... Você sabe até que é um réu, mas o réu não tem endereço, ou tem múltiplos endereços. Imagina um cara que mora uma época em Fortaleza, uma época que mora em Recife. Veja, deu empate. Nesse critério, eu não consigo resolver. O que eu vou fazer para responder a primeira pergunta? Lanço mão da prevenção. Diga, Lucas. Seria aí o caso da audiência de custódia, professor? Que o juiz teve esse primeiro acesso? A audiência de custódia, por regra expressa, ela não gera competência. Porque ela tem uma análise... Foi excelente a sua pergunta. Ela tem uma análise focada apenas na regularidade e na legalidade da prisão. Ela não gerará qualquer tipo de prevenção, não gerará qualquer tipo de consequência para a fixação da competência. A fixação da competência eu farei no momento seguinte. Tá? Muito boa sua pergunta. Depois que eu definir qual é o local, eu repito, eu vou usar esses dois primeiros critérios aqui como alternativas para responder essa pergunta. Eu vou definir qual é a justiça. E qual é o critério que eu uso para isso? O inciso terceiro, natureza da infração. Então vamos imaginar apenas uma imagem aqui, que nós respondemos a primeira pergunta, qual o local, qual a cidade, Enzo, e respondemos em Fortaleza. Eu sei que eu vou processar esse fato em Fortaleza. Só que eu tenho em Fortaleza, veja, a Constituição Federal do Brasil cria cinco justiças. Justiça estadual, Justiça Federal, Justiça Militar, Justiça Eleitoral e a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não tem nenhuma competência penal, ela não nos interessa, né? Ela jamais vai processar qualquer crime. Sobraram 4: estadual, federal, militar e eleitoral. Então, a segunda pergunta, eu já sei que é Fortaleza, a cidade onde esse fato vai ser processado. Agora, eu preciso definir, e quem vai me ajudar isso é o critério da natureza da infração, qual dessas 4 justiças será competente. É a Justiça Estadual? É a Eleitoral? É a Militar? É a Justiça Federal? Semana que vem a gente vai conhecer qual é a competência de cada uma delas. Que crimes vão para a Justiça Federal? Que crimes vão para a Justiça Militar? Que crimes vão para a Justiça Eleitoral? E a gente vai entender que o que sobrar é da Justiça Estadual. E quem é que responde isso? A natureza da infração. E, eventualmente, também para fixar a competência do júri. Então, imagina, eu consegui responder a primeira pergunta dizendo que é Fortaleza.
Quando eu analisei pela natureza da infração, eu percebi que aquele crime é um crime de competência da justiça estadual. Então eu já consegui sair, olha só, Ana, de todas as possibilidades, eu já isolei no primeiro momento Fortaleza, excluí as outras cidades, e dessas 4 opções, justiça estadual, federal, militar ou eleitoral, eu isolei mais ainda e respondi que é a justiça estadual. Só que quando eu chego ao fórum, eu percebo que eu tenho 5 varas do júri, eu tenho 17 varas criminais, formalmente 18, mas uma delas, como o Lucas falava, é a vara de custódia, da audiência de custódia. Tenho 4 varas de tóxicos. Como é que eu vou escolher agora, Ana, especificamente a vara? Eu já consegui muito, né? Eu já consegui saber qual é a cidade, e naquela cidade qual é a justiça. Falta saber a resposta mais precisa. Qual é o juízo em si? Das 5 varas do júri, qual delas? Para isso, você vai usar esses 2 últimos critérios, a distribuição e a prevenção. E na nossa aula específica, quando a gente for ver isso na próxima quinta-feira, a gente vai ver que, na verdade, a prevenção está dentro da distribuição. A prevenção é uma forma de distribuição. Mas ela tem uma importância tão grande por ser esse coringa que o legislador resolveu colocar ali um quesito, um inciso, um item próprio para ela. Então, olha só, a gente antes estava olhando para o artigo 69, estava vendo ali, Enzo, 7 critérios e eu não sabia por onde começar. Agora a gente já sabe. Tenta matar a questão pela conexão e continência, ou pela prerrogativa de função, que isoladamente consegue resolver a questão. Se não conseguir, aí você faz essas 3 perguntas. Qual é o local? Usa os 2 primeiros critérios. Depois, qual é a justiça? Porque você já sabe qual é o local. E naquela justiça, qual é especificamente o juízo. Então a gente vai ver aqui que, por exemplo, às vezes eu vou fazer uma distribuição aleatória, uma distribuição por sorteio. Tanto faz, joga para cima o que caía dele. Em outros casos, eu tenho uma distribuição, Lucas, dirigida, específica. Por exemplo, das varas criminais que nós temos no fórum, aqui na comarca de Fortaleza, a 12ª vara criminal cuida de crimes de estupro de vulnerável. Então, se aquela ação é uma ação que tem ali como vítima um menor num crime de estupro de vulnerável, VUCO, vou para a 12ª. Eu vou fazer uma distribuição que a gente vai aprender semana que vem específica. Mas eu só consegui chegar até a 12ª porque eu primeiro respondi que aquele estupro foi em Fortaleza, depois eu verifiquei que não tinha competência da Justiça Federal, Eleitoral, Militar, sobrou a estadual, e aí eu cheguei no ajuste fino. Encarem essa última pergunta aqui como um ajuste fino. Então, para que eu possa te ouvir, Lucas, só para fechar essa ideia, que repito, esse é o ponto mais importante da aula. Primeiro, tenta esses critérios. Depois, se não foi possível, sobraram 5. Mas como é que eu trabalho com esses 5? Os 2 primeiros eu uso para responder qual é o local. Na sequência, eu uso o inciso 3º para saber qual é a justiça. E, finalmente, os 2 últimos para saber qual o juízo. E com isso você chegou na 12ª vara criminal. Pode perguntar, Lucas. Professor, eu estagiei na defensoria na 3ª do tóxico. E acontecia muitas vezes de haver redistribuição. Por exemplo, da 3ª para a 4ª do tóxico, aí às vezes da 3ª para de organizações criminosas, aí a gente volta para a competência em relação da matéria, né? Exatamente, aí você tem que dar um passo atrás. Perfeito. Vai pra... Agora, quando ocorre a redistribuição, quando tá, por exemplo, aconteceu umas 2 vezes, estava na 3ª e foi para a 4ª. Isso ocorre geralmente por quê? Bem, nesse caso da 3ª e para a 4ª, nesse caso específico, a 4ª foi criada depois. Então, em alguns casos, né, era distribuído, né, porque eu achava que tinha uma prevenção para a 3ª, depois verificou-se que não, e eu redistribuiria. Né? Ou pode acontecer o seguinte, lá durante o inquérito, Lucas, o juiz da 4ª tinha sido instado pelo delegado e ele tinha autorizado uma prisão preventiva. Quando chegou na ação penal, não se observou essa regra de prevenção e se distribuiu para outra. E aí, durante o processo, eu percebo e vou dividir e enviar para lá.
No caso da organização criminosa, eu estava imaginando que eu estava falando ali de um tráfico que o fulaninho praticava, tal. Durante a instrução, eu percebo que, na verdade, ele faz parte de uma organização criminosa, e aí eu preciso enviar isso para um juízo mais especializado. Isso pode acontecer, não há problema nenhum. Né? Por quê? Por fatos que eu vou descobrindo. E quando eu mando para lá, o que acontece? Os atos probatórios são todos válidos, e o juiz novo pode validar aqueles atos de decisão do juiz anterior. Professor, Diga, Enzo. o senhor só pode repetir de novo a diferença entre a distribuição e prevenção, além de detalhar um pouquinho mais a respeito dessa distribuição específica, por favor? A gente vai ver isso na semana que vem, mas para você não ficar em dúvida. Distribuição é a forma que eu tenho de, depois que eu já sei qual é a cidade, qual é a justiça, escolher a vara de forma mais direta. Né? E aí nós vamos ver que eu tenho 3 formas de fazer essa distribuição. Uma distribuição por sorteio, joga para cima, é um sistema de computador que vai dizer, olha, vai para a quarta criminal. Por quê? Porque eu sorteei. Não tinha ninguém antes que tinha conhecimento dessa matéria, vai para a quarta. Agora, pode acontecer o seguinte, aí eu volto àquela pergunta do Lucas. Durante o inquérito, lá atrás, o delegado encaminhou ao fórum um pedido de decretação de prisão preventiva. Quando chegou lá, Lucas, aquele pedido foi distribuído por sorteio e caiu na 3ª vara de drogas. Foi feito o inquérito, tudo bonitinho, o inquérito chegou na mão do Ministério Público. Quando o Ministério Público vai oferecer a ação, já havia ali um juiz, no caso da 3ª de drogas, que já tinha tomado ciência daquele fato. Por quê? Porque lá atrás ele tinha realizado um ato que era a decretação da prisão. Nesse momento, eu já não vou mais fazer uma distribuição por sorteio. Eu vou fazer uma distribuição o quê? Por prevenção. Ele já tinha um dono ali. Então, eu já não preciso me preocupar com a das 4 varas. A 3ª vara vai ser dona, porque lá atrás ele tinha recebido aquele pedido. E pode acontecer uma distribuição também, que a gente chama de dirigida ou específica, porque, por exemplo, a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará, o Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado do Ceará, determinou que na comarca de Fortaleza, isso não é exemplo, isso é real, a 12ª vara criminal cuide de crimes que envolvam menores. Então, se eu estiver falando de um crime de estupro de vulnerável, estupro de uma criança de 8 anos de idade, é a 12ª por lei que vai cuidar. Eu não vou fazer sorteio. Não vai ser uma questão de distribuição. O processo é novo, 0 quilômetro. Mas só tem um juiz que vai ser competente para aquilo. Por quê? Porque a lei disse. Então, veja, a distribuição é a parte, é o ajuste fino, é o momento final. É quando eu já estou com o processo na mão, quero saber qual é a vara. Ela pode ser feita por 3 critérios. Prevenção, porque já tem um que já tinha tomado algum ato ali naquele fato. Sorteio, joga para cima, ou uma distribuição específica. Ficou mais claro agora? Ficou sim, professor. O senhor só pode repetir dessa 2ª vara, trabalha com o que especificamente, né? A 12ª vara trabalha com crimes onde a vítima é menor de idade. O melhor exemplo é o estupro de vulnerável. Então, se eu estou falando de um estupro, do 213, vítima maior, vai ser distribuído para qualquer vara criminal. Agora, se a vítima específica, Enzo, é uma criança de 8 anos, eu vou lá para o 217A, estupro de vulnerável, aí ele vai ser distribuído para a 12ª vara federal. Desculpa, 12ª vara criminal, porque assim definiu a Lei de Organização Judiciária do Estado do Ceará. Tá? Mas, então, o que a gente vai ver na próxima aula? Nosso objetivo hoje qual era? Era conhecer esses critérios e saber como é que a gente vai trabalhar com eles. Na semana que vem, nós vamos falar, na terça-feira, do critério lugar da infração e natureza da infração. Na quinta-feira, a gente vai continuar falando um pouquinho de natureza da infração e falar de distribuição e prevenção. E na terça-feira, dia 25, a gente vai encerrar o estudo da competência falando de conexão e continência e prerrogativa de função. Agora, eu quero que fique claro, esta ordem que eu apresentei para vocês é uma sugestão. Tá? Vocês vão encontrar outras ordens, não importa. O que importa é que a resposta sempre tem que ser a mesma. Ficou claro? Tá tranquilo? Por mim Sim, tá professor. ótimo, professor. Queridos, então um excelente resto de semana para vocês. Bom final de semana, se cuidem.
tá bom? E aí, semana que vem, repito, a gente vai ver cada um desses critérios, a gente vai voltar a ver isso com muita calma, tá bom? Bom ver vocês, vamos aí para o sprint final, dia 27 a gente termina a nossa matéria e já estamos aí já cheirando as férias, vamos ter uma motivaçãozinha. Obrigada, professor. Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, queridos. Para vocês Valeu, também. pessoal. Boa Até semana noite. que vem. Professor, Lucas.